Hoje na Escola Ratzinger nós vamos tratar de espiritualidade dos leigos. Quer saber mais? Assista o vídeo. Desde 2018 um tema tem ocupado as minhas preocupações, a espiritualidade dos leigos. Como um leigo, como eu, pai, casado, trabalhador, deve viver a sua vida espiritual, ou mais do que tudo, qual o ponto de vista espiritual eu devo ter como leigo sobre a vida? O ano do laicado 2018 trouxe muita literatura sobre como viver nossa vocação laical no mundo, mas no Brasil nós tivemos uma escassa produção que nos orientasse sobre a espiritualidade, a vida espiritual que nos é própria enquanto leigos. Então não se engane, em primeiro lugar, uma advertência, pensando que esse vídeo é só para homens e mulheres que vivem a sua vocação laical. Esse tema interessa, sobretudo, também aos sacerdotes e aos religiosos. Eu cito aqui, tem um padre norte-americano que escreveu muitos livros interessantes, controversos, sob certa medida, que é o padre Donald Coates, que ele dizia que a essência do ministério do padre diocesano, por exemplo, é promover a espiritualidade dos leigos. Então, boa parte do ministério sacerdotal é fazer com que os leigos vivam a sua vocação, vivam a sua espiritualidade. Vamos lá. Então, eu, muito angustiado com esse tema, desde 2018, eu escrevi este livro que foi publicado pela editora Paulus, A Espiritualidade dos Leigos à Luz do Magistério Eclesial desde o Vaticano II. Eu fui dar uma palestra num simpósio internacional na PUC de Porto Alegre e me coube o tema da vocação e da espiritualidade laical. E a partir dali eu não parei mais de mergulhar nesse tema que me encantou muitíssimo, porque dizia respeito, em primeiro lugar, à minha vida. Eu fui seminarista há muito tempo, por 10 anos, e depois que saí do seminário, em 2006, eu mergulhei inteiramente na vida laical, na minha vocação. Sou apaixonado por ela, sou plenamente realizado e sempre me perguntei como eu posso viver essa vocação de forma mais plena, de forma mais madura, de forma mais profunda. A pesquisa para esse livro me ajudou muito a clarear a minha visão acerca daquilo que a igreja quer de mim como leigo. Nesse vídeo, para você que acompanha a Escola Ratzinger, eu não vou falar especificamente de Bento XVI, falarei dele num próximo vídeo. Porque no Pontificado de Bento XVI nós temos afirmações riquíssimas que podem nos ajudar a viver a nossa espiritualidade laical. Mas nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma rápida apresentação do tema para você, para instruí-lo, para situá-lo nessa discussão. Em primeiro lugar, eu quero dizer qual a segunda, vamos dizer assim, angústia, porque a primeira é entender a minha vocação. Qual a segunda angústia, a segunda preocupação que deu origem ao livro, à minha pesquisa? Muitos anos engajado na vida eclesial, eu comecei a perceber que muitos leigos começaram a adotar um comportamento excessivamente clerical ou religioso. Hoje nós temos novas formas de vida comum, laical, novas comunidades, comunidades de vida e comunidades de aliança. Tudo isso trouxe um novo desafio para a reflexão teológica. Como cada um desses estados de vida deve viver a sua espiritualidade? Sem responder a isso, qualquer pessoa que se associa a um grupo ainda terá dificuldade de entender o seu lugar na igreja e no mundo. Então a minha preocupação é que leigos vivam como leigos, clérigos e religiosos vivam como clérigos e religiosos. Uma frase que eu coloquei aqui, alguns até discordaram, quando eu coloquei essa frase no Facebook a primeira vez, quando da redação do livro, que eu dizia que um clero, vamos dizer assim, um laicato fora do mundo é tão preocupante, é tão desafiante para a igreja quanto um clero mundanizado. Eu acredito nisso piamente, porque nós não podemos ter nenhum clero que se laiciza, que quer viver como se fosse um leigo, da mesma forma que nós não queremos um laicato que se confina nas sacristias e perde o essencial do seu status eclesiológico, que é viver no mundo, viver a sua vocação no lugar do trabalho, da família, da economia e, por que não, da política, que é um dos âmbitos da vocação laical. Na verdade, é o âmbito da vocação laical.
Então vamos lá. Então a minha preocupação é essa, é um confinamento dos leigos nas sacristias. É óbvio que quem lê os documentos sabe que os leigos também podem ou devem colaborar no ministério dos sacerdotes. O leigo tem uma missão intra-eclesial, mas ele não pode deixar de fazer aquela que é a sua missão, vamos dizer assim, essencial, que é a sua missão ad extra, a sua missão no mundo. Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides, alguns slides em que eu vou fazer alguns apontamentos. No livro eu trato de muitos documentos, que é um percurso, é um guia de leitura do magistério, em que eu aprofundo os temas que os documentos trazem, eu me apoio nos melhores comentadores desde o Vaticano II, mas aqui eu quero apresentar para vocês só um aspecto dessa reflexão, que é o ponto de partida, que é o Vaticano II. E não vou falar de todos os documentos que eu trato, mas de modo particular de dois, nos quais eu me detive bastante, e talvez aí reside a originalidade também do meu livro, da minha pesquisa, porque eu parto da ligação muito íntima entre o decreto sobre os leigos e a Constituição sobre a liturgia. Mas vamos lá, eu mostro aqui um primeiro slide para você, em que vão aparecer leigos, bispos do Vaticano II, Bento XVI e Papa Francisco. Por enquanto, nenhum dos dois papas vai aparecer. No livro está, é só uma provocação para que você compre o livro. Eu sempre digo, nós católicos queremos apoiar a família tradicional brasileira. Eu peço, apoie a minha, compre os livros, curta o canal, ajude a divulgar o nosso trabalho. Mas voltando, compre o meu livro, vá lá no site da Paulus, vá numa livraria da Paulus quando essa pandemia passar, compre, dê de presente para aqueles que estão envolvidos nas diversas comissões, nos diversos grupos, nos diversos movimentos, e dê também de presente para os padres, que eles vão gostar, para dar formação nas suas paróquias. E se você quiser, depois de tudo isso, depois dessa situação excepcional que nós vivemos, que eu vá na sua paróquia, na sua faculdade para tratar desse tema, é só entrar em contato conosco. Vamos lá. Aí uma fotinho só para vocês verem que um livro como esse nasce do trabalho, vamos dizer assim, diário. Nós pais sabemos muito bem, pais de alguns filhos a mais, né, que produzir intelectualmente ou fazer qualquer coisa em casa é sempre um desafio. Então vocês estão vendo aí uma foto, né, isso como um pai trabalha em casa. Ainda faltou a minha filha Luísa nessa história toda, e aí eu estava escrevendo o livro. Né? Então, muito do suor do livro também é misturado ao suor dos meus filhos. Vocês estão vendo aí um dos grandes teólogos do século XX, Yves Congar, que tratou muito do tema da eclesiologia, do ecumenismo, dos novos movimentos na igreja, mas também tratou do tema da espiritualidade dos leigos. Muito antes do Vaticano II, ele já tratava dos leigos na igreja. Ele tem uma obra volumosa sobre o assunto. E nessa obra, o seu último capítulo é dedicado ao tema da espiritualidade dos leigos. Lá ele diz, de maneira que ao mesmo tempo, verdade dizer que não há uma espiritualidade própria dos leigos, porque eles não têm outra além da espiritualidade comum, e que há uma espiritualidade da vida leiga em confronto com a espiritualidade sacerdotal da vida religiosa. Ou seja, ele vai dizer, ao mesmo tempo que a espiritualidade dos leigos é a espiritualidade de todos, afinal nós veremos isso nos documentos, que as fontes são as mesmas. A questão é o modo como se vive. A gente bebe da mesma fonte, mas depois de beber dessa mesma fonte, por exemplo, a Eucaristia, nós vamos viver de um modo específico a nossa vocação. Por isso o Congar dizia o seguinte, o que nós temos é uma espiritualidade do cristão na rota do mundo, ou seja, a nossa espiritualidade não pode ser voltada para uma fuga do mundo, já adianto aqui, mas na rota do mundo, em direção ao mundo, é uma espiritualidade vivida no mundo, é uma espiritualidade que nos faz, vamos dizer assim, penetrar o mundo com o Espírito de Cristo. Isso vai ficar muito claro aqui no livro. Uma das grandes preocupações prévias ao Vaticano II, que vai se manifestar no documento do concílio que trata da espiritualidade, é mostrar que a espiritualidade dos leigos deve ser distinta da espiritualidade monástica e da espiritualidade clerical dos sacerdotes, sobretudo também seculares, diocesanos aqui. Veja que por muito tempo, e eu coloco isso na apresentação do meu livro, viu-se que os monges entenderam
as pessoas entendiam os monges como aqueles que viviam a forma mais perfeita de vida cristã, uma vida modelar. O clero secular, ele acabava imitando o clero monástico, vamos dizer assim, a vida monástica. Tanto que haviam lemas antigos que diziam assim, né, na lida como um padre diocesano, mas na mística como um monge. O Vaticano II vem rever essas questões. É óbvio que os monges são mestres de santidade, são mestres de espiritualidade, de vida de oração e de trabalho. Os monges são anjos que mantêm viva a liturgia, mantêm viva o perene louvor a Deus no ofício divino. Quando eu escrevi o livro, por exemplo, parte dele foi escrito durante um período que eu fui dar palestras no mosteiro da Santa Cruz em Anápolis. Foi uma experiência extraordinária. Ou seja, nós leigos continuamos a beber da espiritualidade monástica. Mas o Vaticano II não quer que nós entendamos a espiritualidade deste modo. Aqui está a monástica, aqui está a clerical, a sacerdotal e aqui está a dos leigos. Como se fosse só uma imitação. A questão é, estes não estão mais perto da santidade que estes. São espiritualidades distintas que se comunicam, que interagem. Mas os monges, obviamente, dedicam-se a isso de forma mais exclusiva, vamos dizer assim, ao cultivo da leitura, da meditação, mas os leigos, igualmente, têm as mesmas chances de serem santos, não santos de segunda categoria. Então, essa era a preocupação antes do concílio que apareceu no Vaticano II de forma muito clara, né? Eu coloco aqui para você um panorama dos principais documentos aos quais nós devemos recorrer, e se você não tem tempo de lê-los rapidamente, imediatamente, embora eu sugira a leitura integral de todos eles, vá lá, compre o meu livro, Merchan Nunca Vai Acabar, e você vai perceber o caminho que nós fizemos, que eu fiz, e você vai perceber justamente isso. Para entender a espiritualidade dos leigos, como a igreja, como os papas, como o concílio, como os bispos do Brasil, do CELAM querem que a gente viva a espiritualidade dos leigos, você tem que fazer esse caminho. No Vaticano II, a Sacrosanto Concilium, a Lumen Gentium, o Apostolicam Actuositatem e a Gaudium et Spes. Paulo VI tem muitos discursos, não tem um documento específico sobre o tema, mas ele tem muitos discursos nos quais ele comenta o Vaticano II, afinal ele é um aplicador por excelência, né? O primeiro aplicador do Vaticano II, e onde ele vai aprofundar esse tema da vida laical. O CELAM também tratou disso em 4 das suas conferências, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. No livro Aparecida aparece separado dos 3 primeiros, porque está dentro do pontificado de Bento XVI. João Paulo II vai tratar de forma muito clara da vida laical na Christi Fidelis Light, mas antes ele já dava pistas de espiritualidade referentes aos leigos, embora ele não trate isso de forma exclusiva. Ele vai falar de uma espiritualidade, por exemplo, do trabalho, uma espiritualidade mariana. Ou seja, a espiritualidade do trabalho é uma espiritualidade própria dos leigos, porque é no mundo do trabalho que o leigo se santifica. Então você vai ver no Labores Exercens, aí você pode acrescentar Reptoris Mater, Rosarium Virginis Mariae e, obviamente, na Familiaris Consortio. Até que o ponto alto do seu discurso sobre o leigo está na Christi Fidelis Light, que é um documento que vai enquadrar o leigo numa eclesiologia de comunhão que já aparece lá no Sínodo de 85. O Pontifício Conselho de Justiça e Paz também vai tratar da espiritualidade dos leigos no seu compêndio de doutrina social da igreja. São 2, 3 parágrafos muito curtos, mas muito profundos e muito objetivos. Mereceria um vídeo sobre o compêndio. Bento XVI, como eu disse, na Sacramento Caritatis na Verbum Domini, também vai apresentar o tema, mostrando a centralidade, já adianto, da Eucaristia e da Palavra de Deus na espiritualidade dos leigos. E aí nós temos, mais contemporaneamente, o Papa Francisco, com a sua trilogia que nos ensina 3 modos de espiritualidade. Assim, essa espiritualidade, essa relação entre espiritualidade e santidade, na Gaudete et Exultate, em Amoris Laetitia, uma espiritualidade da família, e a Evangelii Gaudium, uma espiritualidade missionária. Por fim, nós temos a CNBB, que se baseia nos documentos anteriores, documento 62 e documento 105, que vai centrar a CNBB, a sua reflexão nas ideias de espiritualidade trinitária, de comunhão, de missão, de segmento. Se você quiser saber mais, vá lá no meu livro ou nos documentos, em primeiro lugar, né? É isso. Vamos lá.
Primeira coisa que eu quero falar para você, referente ao Vaticano II, para não tornar esse vídeo ainda mais longo, é a ideia seguinte: se você pega o Apostolica Actuositatem, ele vai dizer que aí adiantando já, um dos primeiros auxílios, talvez o primeiro auxílio que os leigos têm para a sua vida espiritual é a participação ativa na liturgia. Veja bem, liturgia não é coisa de padre apenas. Liturgia não é, vamos dizer assim, algo exclusivo do ofício sacerdotal. Aqui não estou falando, obviamente, que a Eucaristia, a vida eucarística, a vida litúrgica não é o centro da vida sacerdotal. Deve sê-lo, mas também deve ser o centro da vida laical, no modo que o leigo pode viver essa centralidade. Então, se eu não participo ativamente da liturgia, isso é muito importante, eu não posso ler o decreto sobre os leigos sem ler Sacrosantum Concilium e perceber lá nos números 11, 12, 13 da Constituição Litúrgica, que mostra que a liturgia, 10, 11, 12, 13, que a liturgia é o ponto alto da vida da igreja, a fonte de onde emana a sua força, e que ao mesmo tempo nada na igreja se compara à liturgia, e que nós devemos buscar a participação ativa. O que é uma participação ativa na liturgia? É que a mente concorde com a voz. É uma participação interior e exterior. Os meus gestos são expressão da minha comunhão interna com Deus, a minha alma unida a Deus. Então eu sou um robô na liturgia. Não basta fazer assim, não basta fazer assim. Eu tenho que estar unido ao Senhor. Quando Bento XVI dizia isso claramente, né? Uma das palavras mais importantes da liturgia é sursum corda, corações ao alto. Eu tenho que falar essa palavra com verdade. Se o meu coração não está unido a Deus, já os temos no Senhor, né? O nosso coração está em Deus, a nossa resposta. Sem esse pressuposto fundamental, nós não participamos ativamente da liturgia. Participar ativamente da liturgia é mais do que fazer leitura, é mais do que cantar, é mais do que se movimentar, é mais do que levar o pão e o vinho nas oferendas. Ou, em participação ativa, definitivamente não é fazer dança, não é fazer mímica, não é fazer teatro dentro da missa. É essa participação interior que tem uma expressão exterior. Vocês podem ver isso na instrução Musicam Sacram, que aparece depois do Vaticano II. Então, esse é o pressuposto. Essa ideia de participação ativa vai aparecer lá no concílio, né, quando ele vai tratar da espiritualidade dos leigos. Se você pegar a Lumen Gentium, vai aparecer a conceituação de leigo. O leigo é aquele que vive o seu batismo, a sua função sacerdotal, profética e real, né? A função profética e real de Cristo na igreja e no mundo. Então o leigo é aquele que vive o tríplice munus, sacerdotal, profético e real, na igreja e no mundo. Qual é a vocação própria dos leigos, segundo a Lumen Gentium, que é o documento, vamos dizer assim, que dá um enquadramento teológico do Apostolica Actuositatem? Procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. A sua missão qual é? A do leigo: a santificação do mundo pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Todos são chamados à santidade, vai dizer a mesma Lumen Gentium. Ou seja, como eu já falei, a santidade não é algo próprio de padres e de monges ou de religiosos. Todos são chamados, né? Veja muito bem que a Lumen Gentium ainda vai dizer que os leigos então também são consagrados, mas são consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, ou seja, batizados e crismados, vivem e oferecem os seus sacrifícios espirituais, sacrifícios esses que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor na celebração da Eucaristia. Ou seja, o leigo, quando ele oferece a sua vida com a Eucaristia, quando ele entrega a sua vida sobre a patena, ele está começando a fazer o quê? Consagrar a Deus o próprio mundo. Ele leva o mundo para a igreja, ele leva o mundo para a missa e deposita o mundo na patena. Quando ele deposita a sua vida, ele deposita as suas angústias, ele deposita as suas esperanças, deposita, vamos dizer assim, os seus medos no mundo do trabalho, os desafios da convivência familiar. Quando tudo isso é colocado sobre a patena dourada, o mundo está sendo transformado. Então veja, comendo da Eucaristia depois, ele leva essa santificação de Cristo para transformar o mundo. E para quase concluir, nós chegamos no tema central, que é o Decreto Apostolicam Actuositatem, onde pela primeira vez aparece um parágrafo lá no número 4 do decreto
sobre a espiritualidade dos leigos. Não vai aparecer o termo espiritualidade a não ser no título, uma espiritualidade em ordem do apostolado. No parágrafo vai dizer que o leigo deve cultivar uma união vital com Cristo, ou seja, vital. De Cristo depende a minha vida. De Cristo depende toda a minha existência. Ele vai falar de uma vida de íntima união com Cristo, baseada no espírito das bem-aventuranças. Então, essa união vital, ela está radicada nos sacramentos. Quando eu sou batizado, eu sou enxertado em Cristo. Quando eu sou crismado, eu sou cada vez mais, pelo Espírito Santo, configurado a Cristo. Aprofunda-se minha identidade, vamos dizer assim, crística. Então a união não é esporádica. Eu não me uno a Cristo uma vez por semana. Pelo batismo, a minha união com Cristo se tornou vital. E na Eucaristia eu alimento e aprofundo essa unidade. Vamos lá. Então, essa união vital com Cristo, para que ela aconteça, o leigo precisa se servir dos auxílios espirituais que são comuns a todos os fiéis, sobretudo pela ativa participação na Sagrada Liturgia que eu já falei para vocês. E como que vive o leigo? A sua espiritualidade em ordem ao apostolado. Veja, não é uma espiritualidade intimista, não é só rezar para mim, não é fazer só orações privadas, mas toda a espiritualidade laical, aquela ordenada ao apostolado. Apostolado onde? Só dentro da igreja? Não, no mundo. A minha espiritualidade, a minha participação na missa, a minha, vamos dizer assim, frequência aos sacramentos está ordenada, orientada, voltada, dirigida ao apostolado. Isso é uma das coisas muito interessantes que o Vaticano II vai trazer, de que o apostolado dos leigos não é uma participação na missão da hierarquia. Não, o apostolado dos leigos é por direito próprio uma participação da missão da igreja, que é a missão de Cristo. Ou seja, o apostolado dos leigos tem o seu fundamento na missão da igreja toda. O apostolado dos leigos está baseado nessa união sacramental. Eu sou um apóstolo porque eu fui batizado, eu fui enviado e eu fui confirmado nos sacramentos. Por isso, lá no mundo, eu devo viver essa espiritualidade por meio do contínuo exercício da fé, da esperança e da caridade. Quem é o modelo dessa espiritualidade? Aquela que Congar chamava leiga por excelência. Maria Santíssima. Ela é o modelo da vida laical, modelo de mãe e de esposa. Quer saber mais sobre a espiritualidade dos leigos? Compre A Espiritualidade dos Leigos à Luz do Magistério Eclesial desde o Vaticano II. Editora Paulus, muito obrigado pela sua paciência, pela sua assistência. Vamos lá, divulgue o canal, curta esse vídeo, compartilhe-o nas suas redes sociais. Você está ajudando a disseminar a boa teologia, o magistério verdadeiro.